Olá, meus amigos! Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso e está começando mais um Zona Mix Podcast. Um espaço reservado para você que curte cultura, entretenimento, arte e busca dicas com personalidades e autoridades da nossa cidade. Bom, pessoas que fizeram sucesso, que fazem história e que são meus convidados aqui desse humilde espaço de divulgação. Hoje eu estou recebendo o Dr. Afonso Feitosa. Doutor Afonso, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, ao dispor. Bom, gente, deixa eu ler aqui o currículo do Doutor Afonso. Doutor Afonso é um amigo de anos já, né, Doutor Muito Afonso? tempo, é. Nos conhecemos já tem mais de 10 anos, não Muito precisamos mais. entregar a nossa idade, mas já tem um tempinho que a gente se conhece, eu admiro muito o seu Muito trabalho. obrigado. Já trabalhamos em algumas oportunidades e muito me orgulha estar recebendo o senhor aqui realmente. Bom, gente, o Doutor Afonso Feitosa, ele é advogado familista e palestrante, associado ao Instituto Brasileiro de Direito de Famílias, IBD-FAM, FAM, né? Autor de mais de 340 artigos. Uau, gosta de escrever, né, doutor Afonso? 50 anos atuando no direito das famílias. Houve um pequeno Homenageado... engano aí, é 45. 45, são 45. 45 anos de advocacia, isso mesmo, né? Mercado segurador também, né? Homenageado pelo mercado segurador como professor emérito e tem 4 pós-graduações, né? Já participou de várias entrevistas, rádios, televisões, jornais, mas está aqui com exclusividade, primeiro, virginando o doutor Afonso Feitosa no primeiro podcast, não é isso, doutor Afonso? Muito obrigado, uma honra. Você é minha amiga querida de longa data. Isso, é uma Eu honra admiro saber muito que eu seu tô sendo a trabalho. sua primeira. Nesse É. caso, eu sou a sua primeira, né, doutor Então, lua de Afonso? mel. Doutor Afonso é um grande amigo, né? Aqui a gente não tem processo, aqui é na amizade, né, doutor Afonso? Bom, nós vamos falar, obviamente, sobre direito. E direito das famílias. Doutor Afonso vai falar um pouco sobre os relacionamentos atuais, como é que as coisas estão caminhando. Porque nós temos visto, né, doutor Afonso, que os relacionamentos estão fugindo um pouco do casamento tradicional, do padrão. E está existindo várias vertentes, né, para estruturar ter uma nova estrutura familiar. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, primeiro, quem é doutor Afonso Feitosa, os lugares que o senhor tem atuado, e aí o senhor pode estar comentando para a gente um pouquinho sobre esse assunto. A minha atuação se dá em qualquer parte do Brasil, porque, em razão hoje da internet, né? Eu posso atender cliente em qualquer parte do Brasil, um atendimento online. Principalmente porque os problemas surgem em todas as partes do Brasil e o que ocorre? Ocorre que há uma necessidade muito grande, muitas vezes a pessoa está desesperada num relacionamento, liga até de madrugada e eu peço licença para responder no dia seguinte, mas acontece. E sobre o que você falou da velocidade dos relacionamentos, em que a pessoa não se preocupa no casamento para formalizar a união. E hoje em dia ocorreram várias modificações. Hoje em dia a união não é só mais entre homem e mulher. A união hoje é entre homem e mulher e mulher, que são relações hétero e não hétero. E a lei, ela abarca todo tipo de relacionamento. A única coisa que não tem sido admitida, tem sido feita de maneira informal e é contra a lei, quer dizer, é contra a lei, é o relacionamento além de 2 pessoas. Ainda é crime, né? Bigamia. Não, além de 2 pessoas, né, é considerado, você não pode formalizar essa relação. Por exemplo, O trissal. o trissal. Um homem, por exemplo, com 2 mulheres, ele pode até viver com essas 2 mulheres, mas eles não pode formalizar esse tipo de relacionamento. Por quê? Porque a monogamia é a base no direito brasileiro da família. Em razão da velocidade dos relacionamentos, o casamento hoje está um pouco defasado porque a pessoa não tem ido a um cartório civil para formalizar.
Hoje em dia, o que está em voga é a denominada união estável. Então, a união estável, hoje, ela é um relacionamento, que eu já disse, homo ou hétero, em que as pessoas resolvem morar no mesmo local ou não. Muita gente confunde que o morar junto é união estável. Não é. A pessoa pode morar com outra e não ter nenhum relacionamento. Não é Como obrigada. assim? Não entendi, doutor A Afonso. pessoa não é obrigada a coabitar. É mesmo? Não é necessário coabitar. O Supremo e o STJ já têm decidido nesse sentido. A coabitação não é prevalente no reconhecimento da união estável. O que faz reconhecer uma união estável, homo ou hétero, é você ter o objetivo de construir família, você ser leal no relacionamento, você ter um princípio de respeito com a outra pessoa. Não há necessidade de você coabitar. Pode uma pessoa estar nos Estados Unidos, outra no Canadá, estar em união estável. Porque as pessoas estão adotando todos os princípios inerentes a uma relação. A Constituição de 88, ela criou 3 coisas importantíssimas que é necessário agora aproveitar o seu programa e publicizar. O casamento formal, que é o que todos conhecemos, o casamento informal, que é a união estável, e uma coisa muito importante também, que eu vou fazer um gancho aqui, vou noticiar, que é a mulher passa com a Constituição de 88 a ficar no mesmo patamar de direitos e deveres do homem. Até então, com a Constituição de 88, o homem era o chefe da unidade conjugal e, por via de consequência, só ele tinha a obrigação de pensionar no caso de uma ruptura do relacionamento. Uhum. A partir de 88, colocam a mulher no mesmo patamar do homem, ou seja, a mulher passa a participar da isonomia. Ou seja, o que é a isonomia? Igualdade entre homem e mulher. As obrigações e os direitos passam a existir identicamente. Então, se porventura, com a Constituição de 88, um homem está em dificuldade, se separa, ele pode requerer um pensionamento à mulher. E antigamente não podia. Por quê? Olha. Porque o chefe da unidade conjugal era o homem. Hoje, com a Constituição de 88, a chefia da unidade conjugal, no caso de uma relação hétero, é o homem e a mulher. Então, por exemplo, sem interromper aí, já te interrompendo, doutor Afonso, se há uma separação, o homem não trabalha, e aí a mulher tem um emprego, né, considerável, ele pode estar requerendo pensão? Pode. Obviamente que, de acordo com a idade, a pensão será por um determinado período, mas ele pode estar... Porque isso também modificou, né? ele pode estar requerendo pensão, não é eterna. Não é eterno, o benefício não é eterno, mas ele pode requerer pensão, como hoje em dia, uma coisa atualíssima, que é a discussão sobre os animais. Hoje, por exemplo, quando um casal se separa, ou hétero ou homo, eu faço questão de frisar, é uma discussão muito grande sobre animais, sobre os pets. Por quê? Porque pode existir a pensão alimentícia para o animal. Olha! Existe, isso é uma coisa atualíssima. Inclusive, hoje, o animal, ele é tido como um ente. Você, por exemplo, o casal se separa e quem levou o animal para a relação foi a mulher. Mas acontece que o animal se afeiçoou muito ao homem. Quando ele se separa, ele pode ser compelido a ajudar na manutenção do animal, como também o juiz pode reservar para ele 1 ou 2 dias ao mês para ele ter o contato com o animal. Por quê? Porque o animal também ele tem afetividade. Ele se vinculou àquela pessoa, gostou muito pelo tratamento e ele sentia muito o distanciamento. Então, essa pessoa, se a ex-mulher não aceitou de bom grado, não aceitou pacificamente que ele visitasse o animal, o juiz pode determinar que ele tenha 1, 2, 3, 4 ou 5 vezes o encontro com esse animal
passear com esse animal e tem a obrigação, por via de consequência, de pensionar para ajudar nas vacinas, ajudar, etc, etc, etc. E quando são dois animais, dois pets, e aí eles podem tentar, em comum acordo, chegar e falar, né? Falar assim, não, cada um ficar com um e cada um assume a despesa de um e tal, e entra no Pode acordo acontecer, de pode acontecer. visita. Se não houver acordo de visitação, a justiça determina. Se não houver acordo de determina. Tanto é que existe esse caso de um rapaz que se vinculou a uma moça que tinha um cachorro. Esse cachorro passou a ter um ótimo relacionamento com esse companheiro dela. Eles romperam a relação. O cachorro sofria muito, chorava muito, e ele então procurou a justiça e conseguiu o direito de visitar, porque ela não queria espontaneamente permitir que ele visse o animal em represália pelo rompimento conjugal. Mas isso aqui na cidade de Niterói ou aqui no estado do Rio de Janeiro ou aqui no Brasil? No Brasil. No Brasil. No Brasil. Eu, inclusive, dei uma palestra, tenho a impressão que nós estamos em 2024, tem uns 6 anos, mais ou menos, eu dei uma palestra sobre isso na OAB, eram 4 palestrantes, a minha parte foi como entidade jurídica, e estava lotado o auditório da OAB sobre esse problema dos animais. Eles não são semoventes mais, são sencientes. O que é isso, doutor Afonso? Eles são somente uns seres que se movem. Eles têm sentimentos. Por isso que eles são sencientes. Ele fica triste, ele chora, ele tem afago, ele tem tudo. Por dar um exemplo aqui, eu tenho um filho mais novo que tem um cachorro e que se ele esquecer de sair de casa e não ligar a luz, o cachorro fica chorando. Olha. À noite ele sente falta. Um dia desse ele estava muito excitado, aí ele levou à praia para ele andar a beça, ele voltou calmo. Então, e sentimentos, o animal tem sentimento. O Freud, por exemplo... sensações, não? Tem. Ele sente sensações. O Freud, por exemplo, já no final da vida, quando ele estava com câncer na mandíbula, perguntaram a ele que ele mais adorava no mundo. Ele disse que era o cachorro. Mas por quê? Porque o cachorro é fiel, o cachorro não trai. E tem uma famosa psiquiatra brasileira, doutora Anísio da Silveira, que por acaso era muito amiga da minha mãe, em que o grande amor da vida dela foi um gato. Aí eu perguntei a ela, doutora Anísio, sério mesmo, o gato é o maior amor da sua vida, mais do que o seu marido e os seus pais? Disse sim. E eu estou muito triste. Por quê? Porque ele tentou 3 vezes o suicídio e conseguiu na 3ª vez. E na sala da casa dela não tinha retrato nem do pai nem da mãe. Tinha um retrato do gato. Olha. Léo, chamado Léo. Eu lembro muito bem, chamado Léo. E essa intimidade eu posso contar porque ele era muito amigo da minha mãe. A minha mãe estava sempre com ela no edifício do Flamengo, na rua Marquês de Abrantes. Doutora Anísio da Silveira, ela tinha 2 apartamentos. Um apartamento para morar com as empregadas, ele era sozinha, né? E os gatos. E o andar de cima não era o gato preferido dela, eram outros gatos, e aonde era o setor de estudos com as suas alunas. O senhor está falando aí de gato, eu sempre tive cachorro, né? Eu sempre evitei ter gato, porque eu sempre fui um pouco alérgica. E aí aconteceu uma situação, um gatinho, né? Uma gatinha parir próxima à minha churrasqueira. E aí, acho que foram 5 filhotinhos, enfim, resumindo a história toda, a gata levou todos, deixou um que ela viu que eu tinha colocado a mão. E eu acabei ficando com essa gatinha e tal, foi uma maravilha, não tive processo alérgico nenhum, inacreditável isso. E no final das contas, infelizmente, eu moro, né, num prédio, e a gatinha veio a cair. Eu fiquei muito triste, chorava e tal, quando me falaram que era a minha gatinha que estava lá embaixo. Fui lá, peguei, levei ela no apartamento, limpei ela todinha, isso tá limpando. Aí eu fui, deitei perto dela e comecei a conversar, né, com ela e eu chorava que nem criança. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, porque ela não tava andando. E aí eu tava assim, abaixei, né, a cabeça do lado do corpinho dela e ela pegou a patinha e começou a passar na minha cabeça, fazendo carinho com a pata. E eu olhei aquilo, eu fiquei, a princípio até eu confesso, fiquei um pouquinho apavorada com a situação, mas ela dava a entender, né, como se ela estivesse falando comigo. Eu falei assim, não fica assim não, eu vou ficar bem, calma.
né, assim, coisa de doido, né, mas a gente que tem pet, a gente acaba realmente quase Não, que, a dialogando com o animal, né. sensibilidade é enorme. Tem um fato, eu morei 7 anos com meu sogro, assim que mudei para Niterói, e ele faleceu. E o cachorro da casa, na hora que saiu o caixão da casa dele, naquele carrinho, estava à porta da garagem, deitado, e as lágrimas correndo. Era o cachorro dele, É, a gente chorando. agora, graças a algumas plataformas, a gente consegue até visualizar vários casos iguais a esse, Não, e né. tem outros, tem, os animais são extremamente sensíveis. Tem um fato que saiu na internet, e esse daí é emocionante. Não tem nenhum problema estar contando isso, tem? Não, claro Aham. que não. Em São Paulo, numa estrada de grande movimento em São Paulo, tinha um ferro velho, uma senhora muito humilde, que tinha um ferro velho, tudo que não prestava, e tinha vários animais, vários, vários, vários animais. E um determinado dia, eu acho que por falta de comida, um cachorro que ela cuidava saiu pela estrada, andou uns 2 quilômetros e encontrou uma senhora muito rica que colocava comida para vários animais, assim na rua, assim na Uhum. estrada, vários animais. E ela colocava num saco a comida. Ele então comia um pouco, prendia nos dentes e saía, não comia tudo. Aí um dia ela ficou assim, abismada, com ele não comer tudo e sair, foi atrás. Ele levava o resto da comida que caía muito pela estrada, porque o saco estava meio furado, em razão dele ter mordido, e ele levava aquela comida para o local que ele estava. Ela ficou altamente emocionada. Então, passou a adotar a seguinte postura: ele vinha comer, ela colocava um prato grande para ele se fartar, e ela preparava um saco, amarrava bem para ele levar. Então você vê a sensibilidade do animal de estender a mão para outros animais. Esse fato É. é real, isso foi filmado, saiu na internet. Então isso mostra que há coisas que a gente não entende, mas não A gente pode. está começando a entender agora muita coisa, né. Dizem É, que a gente não usa 100% da nossa capacidade do cérebro, né. mas como nós estamos falando sobre a união Tem gente que estável, nem usa, né. Mas não usa, porque não tem, muita gente não sabe nem que tem, né? é, tem gente que não sabe nem É, que tem, né. mas a união estável é em razão da velocidade dos relacionamentos, e a união estável está em número maior do que os casamentos. Então, não, como nós estamos falando, não existe a necessidade de coabitar, porque o tribunal já entende que a coabitação não é prevalente no reconhecimento da união estável. E uma coisa interessante hoje em dia é que as pessoas vão aos cartórios reconhecer a união estável, depois, quando morre um deles, os institutos de previdência estão criando problema, principalmente quando há uma distância muito grande de idade entre eles, entre o homem e a mulher, etc. Então, se a pessoa não conseguir provar na justiça, não vai ter direito a nada. Então, o meu escritório adotou um critério que é sugerir às pessoas que façam reconhecimento judicial. Ou seja, uma pessoa vive em união estável com a outra, procura um advogado, o advogado prepara a petição, reconhecimento consensual da união estável, os dois assinam a petição com o advogado, dá entrada, e o juiz, tendo os elementos à mostra, tendo testemunha, tendo declarações, o juiz homologa. O casal fica cada um com uma cópia da solução judicial, e quando ocorrer algum problema com um ou com o outro, não há necessidade mais de negativa de nenhum órgão previdenciário, não pode fazer. Por quê? Porque ele não pode não reconhecer, não aceitar uma decisão judicial. A Uhum. decisão judicial é inatacável. Doutor Afonso, voltando ainda na questão dos bichinhos, só me tira 2 dúvidas.
Por exemplo, essa parte da pensão, é só quando o casal ambos estiverem vivos ou a pensão serve também quando um deles falece e aí a pessoa pode estar requerendo a pensão para estar fazendo essa parte de sustentação Pode estar do pet? reconhecendo na Previdência. Pode? Pode até ser aceito na Previdência, por exemplo, se a pessoa, continua o percentual em cima da Previdência que a pessoa recebe, pode acontecer. Se a Caramba. pe a fica extensiva, Isso. extensiva. A Não são todas as profissões, né? não, 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 fica São extensiva. casos Agora também específicos. também tem o E tem seguinte. algum material que você possa estar comprovando isso, que o pet era do casal? Ah, você está falando sobre o pet? É, sobre o pet. Ah, Tô falando tá. do pet. Hum. Ó, esse é um assunto extremamente novo, entendeu? Uhum. Mas se porventura, eh, houver uma necessidade muito grande, pode a justiça, ela é revolucionária no sentido de que ela se ajusta às necessidades sociais. E não conheço nenhum caso desse, não conheço, mas, pode existir. Obviamente, o animal estando vivo, né, o Uhum. animal estando Sim, vivo, sim, claro. então a pessoa pode tentar, não existe a justiça, ela se ajusta às necessidades sociais. É, porque aí também tem algumas questões, de repente a pessoa consegue um outro bichinho igual, aí diz que ainda tá vivo, não morreu, aí daqui a pouco troca o bichinho, né? O pessoal tem que Existe ter uma muito isso, comprovação tem que aí, ter né? comprovação. Tanto é que quando um casal, eu sugiro, quando o casal ou em união estável em casamento tem um animal, ele deve fazer o registro antes e levar para o casamento e mostrar: olha, ele está registrado, é meu e tal e coisa, para poder depois a confusão não ser maior. Mesmo Exatamente. registrado, se houver uma ruptura, há entendimento de que não pode impedir que aquela pessoa que está sendo muito bem aceita por aquele animal possa visitá-lo, desde que a justiça autorize. Mas, Uhum. obviamente, se a pessoa que ele estava relacionado na ruptura ficou magoada, em represália pode não conceder. Mas se a pessoa conceder amigavelmente, não há necessidade de ação judicial. Não, eu falei em caso de falecimento, né? Se a pessoa pode estar requerendo a pensão pro pet. Não conheço nenhum caso, mas se existisse antes, facilita. Uhum. Se antes do falecimento Comprovando direitinho, né? já existe, aí é mais fácil. Tudo é Nada, possível. Você tudo é entra, possível. se colar, Por né? quê? Porque o animal não é mais um ser movente, ele é um senciente. Isso está aceito. Olha. Já é um senciente, o animal é um senciente, ele tem sentimentos. Ele chora, ele fica alegre, ele fica agressivo e tudo mais. Tanto é que se você vira uma pessoa agressiva, Uhum. o animal dele vai ser agressivo. Se a pessoa for extremamente educada, o animal vai ser dócil. Então há uma influência muito grande do ser humano com o animal. Quanto mais dócil, quanto mais educado ele for com o animal, mais o animal vai ser com ele e com as pessoas. É, Quanto hoje ele tem psicólogo, né, para tem cachorro, tudo, tem cardiologista, tem, né, tem tudo, de acordo com o profissionais poder econômico, né? específicos. É, De acordo com o poder exatamente. econômico. E, doutora Afonso, em relação a relacionamento ainda, né? Hoje a gente vê os adolescentes. Tem até uma demanda aí que quer manter um relacionamento legal e tal, só que querem fugir do padrão do casamento, de ir pra igreja e tal. E às vezes, né, teve aquele período que o pessoal queria muito morar junto. Ah, vamos morar junto, aquela emoção, ah, eu te amo, você me ama, vamos ficar junto e tal. Aí daqui a pouco, depois de 2 anos, começa a dar problema. O senhor, enquanto advogado, o senhor aconselha fazer algum contrato, eh, de relacionamento, né, antes de Como eu sempre repente, fiz, contrato né, de morar namoro. junto, contrato de Você namoro. pode fazer um Explica um contrato. pouquinho pra É gente. um contrato de namoro sem, a pessoa contrata um namoro, assim, nenhum tem obrigação de lealdade, se um quiser viajar, o outro não é obrigado a seguir, faz um relacionamento aberto, entendeu? E é Hum, bom sempre renovar, fazer, por exemplo, de ano em ano, sempre renovar, entendeu? Dizendo que eles estão juntos, mas não tem nenhuma obrigação de lealdade, se um quiser viajar, viaja, um quiser passar férias no local, passa. É um relacionamento
É É, porque hoje em dia, dependendo do contrato de casamento, você pode processar o seu parceiro, né, e requerer até danos morais por conta de uma traição, não é isso, doutor Afonso? é possível isso na traição. A traição é possível desde que quem traiu esteja exorbitando, esteja denegrindo a imagem do traído, ou seja, ele trai, Hum. ao invés de ficar na dele que está traindo, ele diz, eu estou traindo porque você não vale nada, eu estou traindo porque você não é uma mulher Sim. para mim. Então, quando Quer ele justificar, é, né, é a atitude a atitude dele. dele, aí cabe uma ação indenizatória da mulher ou do homem, no caso, né, quem estiver sofrendo, contra a pessoa. É possível, já existe ações indenizatórias nesse sentido. Já é Olha. possível, é possível. E, por exemplo, doutor Afonso, mantendo ainda essas dúvidas relacionadas a relacionamento. Tem um casal, e aí o homem morre. Assim que o homem faleceu, a mulher descobre que existe uma outra pessoa. E essa outra pessoa entra na justiça dizendo que mantinha um relacionamento estável, extraconjugal. Ela tem direito a alguma coisa desse do falecido? Se não provada a união estável, não é possível. Se não, porque o homem casado e que tem vários relacionamentos, o relacionamento tem que ser único. Ele Uhum. não pode ser plural. Eu, por exemplo, tive uma ação com repercussão nacional, que Lembro dessa ação, por isso que eu toquei nesse assunto. união estável putativa, teve repercussão nacional, mas eu perdi no STJ por motivos que não cabe aqui falar, mas ali o caso era diferenciado. Era um senhor casado que tinha uma união estável com uma outra pessoa, só que a outra pessoa não sabia da existência da mulher casada, nem a mulher casada sabia da existência da outra pessoa. Uhum. Então, por isso que o nome era união estável putativa, que é putare em latim significa desconhecer. Uma desconhecia a existência da outra. Era uma relação plural, mas elas não tinham conhecimento da relação plural. Pensava que a relação era singular. A mulher casada achava que era só ele e a companheira achava que era só ela. Então, essa ação eu perdi no tribunal, porque a súmula 7 não foi adotada. Se a súmula 7 tivesse sido adotada, eles teriam que devolver o processo e mandar processar logo a execução, que era uma ação milionária. Era uma ação que envolvia 13 milhões da Mega Sena, em que minha cliente teria direito à metade da Mega Sena. Essa Mega Uhum. Sena não é aquela de Rio Bonito, é aquela Mega Sena Sim. do Rio. Então, existe a possibilidade. Por exemplo, se a união estável, ela tem que ser singular. Se o homem tem várias mulheres, não tem união estável. A não ser que ele tenha uma e tenha várias e todas desconheço, a que ele tem e as outras também desconheço, mas mais de uma não tem direito. Porque se uma, por exemplo, ele casou no documento, no cartório, tudo direitinho. Aí se separou, mas não quis mexer naquilo. Não tem E problema. aí se envolveu com outra Ele pessoa pode e foi morar com outra ele pode se pessoa. separar e for morar. Se ele se separou e foi morar com outra pessoa, a companheira tem direito. As duas. Mesmo ele sendo casado e não divorciado, tem direito. Desde que o relacionamento dele somente seja com aquela companheira. Hum. Entendeu? Seja com a companheira. Se ele mantiver um relacionamento com a mulher casada e com a companheira e as duas souberem, só a companheira não tem direito. A Não, chamada não, não. companheira não Por tem direito. exemplo, o homem ele se separou. Se Se separou, separou. Tá convivendo com uma outra pessoa, a outra tem direito. tá? A partir do momento da Mas ele separação, não fez documento não com. interessa. As duas têm direito, então. Não. Ele está casado, Tá casado só no papel. Se se separou de separou. No momento corpo. que ele se separou, o patrimônio dele fica paralisado. Hum. O que foi adquirido até ali, ele tem que dividir com a mulher casada. Aí Hum. ele se separa, só no papel, e passa a ter um relacionamento de união estável com outra pessoa. O Isso. que ele adquirir no dia seguinte da separação com a companheira tem direito à metade e a mulher casada não coparticipa daquele novo patrimônio. Entendi. Só do patrimônio até o momento que ele estava com ele. Entendi. E, logicamente, que se falecer, se falecer, a companheira vai ter que interpor uma ação contra os Isso, filhos. isso tá dentro de salário também, de pensão? Tudo, tudo.
pode Por exemplo, o sendo cara reconhecida, morava. sendo reconhecida a união estável. Então, O que vai acontecer é que o Instituto de Previdência pode até dividir entre a casada e a companheira. é isso que eu Pode até. imaginei. Porque, por exemplo, o cara tá casado oficialmente no documento com uma pessoa, e aí ele começou a se relacionar com outra e Se foi separou morar com dela, mas outra, se se separou. separou de corpo. É, Né? Não quis é, mexer na é. documentação. Ah, cartório, mexer, trocar nome de solteiro de casado, toda aquela história de novo. Ah, vamos viver a vida, até o dia que Deus quiser. E aí ele foi morar com outra pessoa, uma outra mulher. E tá há 2 anos morando com essa mulher e morre. Quem tem direito à pensão, ao salário dele, à pensão? Ó, As duas? pode haver um entendimento de que a pensão tem que ser dividida, entendeu? Entre a companheira e a ex-mulher. É, porque o salário, né, você conquistou antes, quando você começou a trabalhar, então tô ok. Há casos em que dividem. O tribunal tem, inclusive, entendido nesse sentido. O tribunal, quando eu falo, é os tribunais superiores de terceiro grau, STJ. O STF, por exemplo, vai discutir agora, no dia 1º, sobre a obrigatoriedade da separação total de bens em pessoas com 70 anos adiante. Já existe na lei, mas está havendo muita confusão, então o STF vai decidir sobre isso agora no dia Explica um 1º. pouquinho pra gente essa situação. Como é que era antes e agora o que que pode ser Não, mudado? ainda está prevalente, quando 70 anos, a partir de 2012, era até 60 anos a obrigatoriedade de algum membro da relação ter que obrigatoriedade do regime da separação total de bens, a obrigatoriedade legal. Passou a ser 70 anos e o STF vai ver se mantém ou não. Ou seja, uma pessoa hoje, de 70 anos, está com uma menina até de 18, não pode ter o regime que não seja de separação total de bens, é obrigatório. Ah, é obrigatório? É obrigatório. Hum. Isso não impede que entre eles, um dê um imóvel para o outro, isso não impede, mas o regime é da separação total de bens. É Enquanto ele estiver obrigatório. vivo, ele pode assinar um documento que tá repassando pra outra Agora, pessoa, né? porque aí não vai poder nem fazer o regime da comunhão parcial ou da separação parcial, nem o regime da comunhão total de bens. Não é possível, é proibido por lei. Por isso que diz determinação legal. A separação tem que ser total de bens, né? Então, Qual o regime mais utilizado hoje em dia? as pessoas, quando omitem, comunhão parcial de bens. O que se leva é de cada um, o que se adquire é do novo Durante o casal. casamento. Quando omitem, a maioria omite, aí não precisa fazer nenhum pacto antinupcial. E hoje tá havendo muito divórcio? Ou não? Há divórcio, mas um número menor e muitos, quando acontecem em cartório, né, não procuram advogado, mas quando tem menor bens, tem que procurar advogado, ou bens no exterior, tem que procurar advogado. Ah, quando tem bens no exterior tem que procurar advogado Também. também. Então, Mas aí até descobrir isso também, né, doutor Afonso? Hein? Porque até descobrir isso também, né? mas, Dependendo, é um mas pedido, né? já na união estável, os cartórios aceitam a pessoa chegar lá e dizer: eu quero fazer uma extinção da união estável. Tem que ser através de advogado. Ao invés de o advogado ir com o casal lá, etc., apresentar tudo, os próprios cartórios, desculpe aí os cartórios, eles estão fazendo esse expediente, pede um advogado amigo para assinar, entendeu? E o correto seria a pessoa que quer fazer uma ruptura da união estável, que não tenha filho menor, etc. e tal. Ter filho menor não pode, tem que ser judicialmente. Vai lá e é o cartório, ao invés de dizer: o senhor, por favor, quer trazer a procuração do seu advogado, a documentação, o advogado que tem que fazer uma petição requerendo o tabelião e dizer o que deseja naquele documento, com todos os documentos do casal. E não o cartório pedir ao casal que entrega os documentos, ele pede ao advogado amigo para assinar. Então, a lei determina que tem que ser através de advogado.
pode ser até conhecido do cartório, mas não nesses moldes. Então isso daí prejudica os advogados, Isso em caso de união estável, né, de no caso de união documentação. estável. Qual é o procedimento para você, de repente, oficializar a união, uma união estável, E é para o não ter cartório, dor de cabeça na e é o frente? cartório e faz a declaração de união estável. O documento é padrão? Ou você tem que, de repente, pode citar alguma cláusula diferenciada? Pode criar cláusulas próprias. O tabelião, ele, ele não é juiz, mas vai ter que seguir o que determina, entendeu? Ele pode fazer. Você tem que especificar alguma coisa nesse documento de algum bem que você tenha, dizendo que a pessoa não tem direito àquilo? Como é que é? É porque os bens só têm direito a partir do momento que faz a união. Se o regime fosse a comunhão parcial, o que você leva é de cada um, o que se adquire é dos dois. E como se comprova isso? Com nota fiscal? Não, Data de nota escritura, fiscal? tem que ter escritura. Não, é por Agora, exemplo. nada impede, se não houver óbice, você faz uma união estável e pode, em um determinado dia, fazer uma doação de um bem que era seu e que era só seu, sem nem coparticipação de ninguém, você pode fazer uma escritura de doação para a pessoa com reserva de usufruto. Hum. Doação para a pessoa e impedindo que a pessoa venda enquanto a pessoa que doou viver. Nós estamos falando aqui então de imóveis, mas, por exemplo, em caso de carro, em caso de Se cada um levou um carro, o carro é seu. Se coisas cada um relacionadas a. adquiriu durante a união, tem que dividir, tem que dividir. Tem que dividir. E os bens dentro de casa? Os adquiridos a- anteriormente de cada um. Os adquiridos a partir da união, dividir. Então, aí, no caso, teria que, se não tiver um bom senso entre o casal, tem que. O senhor aconselha, então, guardar a nota fiscal, né? Guardar nota fiscal, porque é deprimente, na hora da ruptura, ficar relacionando armário. Geladeira, É, fogão. é, deprimente, E deprimente. acontece isso? Acontece, né? Acontece, acontece. Se a Quando pessoa não tiver rola um uma mente, estresse. se a pessoa não tiver uma mente aberta, der muito valor aos bens materiais, discute até pente. E o que que hoje em dia tem causado mais a separação dos casais? Com litígio? A traição é uma causa forte ou não nos dias de hoje? É, o amor é líquido, né? O amor é líquido? Entendeu? O que está ocorrendo é isso. O trabalho fora do lar, o trabalho, a independência da mulher, entendeu? Está ocasionando isso, essa, essa fragilidade no relacionamento. Sendo que você nota uma coisa interessante, que as pessoas que são mais felizes nas relações, em geral, não há muita turbulência na vida, entendeu? Todos gravitam para um mesmo objetivo. Quando há infelicidade no relacionamento, isso daí atinge tudo na vida. Então, quanto mais feliz for um casal, melhor será a trajetória de vida. E as doenças serão menores. Porque quando você vê, por exemplo, se você vira uma mulher e ela sabe que o marido tem vários relacionamentos extraconjugais e ela, por educação, não desabafa, ela em geral morre de câncer, É verdade. porque é uma doença psicológica, Uhum. entendeu? Já se ela, no momento que ficou sabendo, se ela quiser romper, se ela não admitir um pluralismo, se ela quiser romper, ela não vai ter doença. Ela rompeu, vai procurar outra vida, outro mundo. Tanto é que você nota que quando há mulheres amarguradas, que elas se separam, você um ano depois não reconhece de tão bonitas, felizes que elas ficaram. Olha, Entendeu? separação faz bem às vezes. Faz bem. A bebida, o tóxico, o cigarro, tudo isso é fuga. Quando você vê uma pessoa que se cuida, está interessada em viver, ela procura a felicidade. Entendeu? Agora, também tem as pessoas que, por questão de origem,
o pai fazia, ela admirava o pai tinha várias mulheres, admirava o pai, a mãe aceitava. Isso tudo tem problema de origem familiar, por exemplo, se você A cultura nota. antigamente era outra, né, É, alguns maridos, né, tinham várias mães, mas a mulher ela foi educada para aguentar aquilo tudo, né. tanto é que Até que ela não trabalhava, não tinha nem como se manter, então tinha que ficar às os custas do homem, coronéis né. antigos estavam no alpendre, que foi criado para que as pessoas não adentrassem a intimidade da família. Os alpendres foram criados para isso. As pessoas conversavam no alpendre, tomavam um cafezinho, fumavam, falavam fofoca, falavam isso, e ninguém entrava na intimidade do lar. Então era muito comum na época antiga, na época dos coronéis, a mulher do coronel, do chamado coronel, do homem muito rico fazendeiro, chegava e dizia assim: Coroné, coroné, vai servir de mim hoje? Olha o termo, vai servir de mim hoje? Ele dizia: não, vá dormir, amanhã a gente conversa, entendeu? Porque ela servia o coronel, ela não tinha uma relação de amor. Isso me lembrou aquela novela, né, o coronel falando com a esposa, né: "Vai pro quarto, toma um banho, que hoje eu vou lhe usar. Vou o quê? Lhe usar, Hoje eu vou lhe usar". entendeu? Isso daí é inadmissível. Hoje em dia não se admite mais isso, entendeu? É inaceitável. Mas ainda existe em guetos no Brasil, isso existe ainda, está Ainda prevalente, existe? ainda existe. Caramba. Ainda existe, em guetos do Brasil ainda existe. Ainda existe muito relacionamento de pessoas poderosas e antigas com Tido como abusivo hoje, né. abusivo, exatamente, relacionamento abusivo. Tem um caso agora que me contaram que o pai teve relacionamento com 4 filhas. Uma das filhas não casou com 71 anos, até hoje sem casar, e das Trauma. 3 uma apanhava todo dia para dizer quem tinha o defloramento, esse teria sido quem fez, e ela só parou de apanhar quando ela disse ao marido que tinha sido o pai. Nossa, mãe. Esse Guardou esse tempo todo é, também. e hoje em dia, existe muito, principalmente quando há uma promiscuidade de moradia. Quando você nota um cômodo em que as pessoas adultas e crianças convivem em razão da necessidade da pobreza, é muito comum. E muitas Aconteceu essa vezes a situação. mulher sabe que está acontecendo aquilo, mas para que não haja a Ela não tem pra ruptura, onde ir, ela não tem um aí apoio, ela ela acaba aceita aceitando aceitando. isso. É inacreditável, né, que nos dias de hoje a gente ainda escute esse tipo de história, né. Existe muito no Brasil. O Brasil são vários Brasis. O Brasil não é só um. A E isso Brasil isso, gera um trauma muito grande de que a mulher em si, a gente está falando de mulher, mas isso pode acontecer com o homem também. tranquilo, Um trauma que a mulher, né, leva para o resto da vida, né. pode acontecer. Aqui E em Niterói, eu acho que a DEAN está fazendo um trabalho muito bom em relação a isso nas comunidades. Às vezes é muito difícil você estar penetrando, porque os homens, né, ainda têm, né, aquela. resistência, né? Exatamente, lógico, eles querem manter as mulheres sob seu comando. Mas, aos pouquinhos, né, o pessoal da DEAN está conseguindo conversar com as mulheres, tipo: "Olha, nós estamos aqui, se precisar desabafar, olha, isso daqui não é muito legal para você estar vivendo". E a pessoa às vezes: "Não, mas eu não tenho para onde ir, eu não trabalho, ele não deixa eu Eu não trabalhar", vou dizer enfim. qual é o time, desculpe, mas eu fui atender há uns 15 anos um caso de um cliente do escritório na DEAN de São Gonçalo, numa segunda-feira, e notei uma fila imensa. Aí eu perguntei: "Por que houve fila imensa?" "Ah, porque um determinado time perdeu". Aí bati na mulher. Caramba. É. Aí eu falei com um empresário amigo meu, falei assim: "Quando um determinado time ganha, o que que acontece à sua empresa? Segunda-feira eles não vão trabalhar, porque enche a cara". Isso é real, isso eu estou contando uma realidade para Sim, eu você. acredito. Eu escuto várias histórias, né, das mulheres que desabafam, querem dar o seu depoimento, porque depois que elas se libertam daquele problema, elas querem dar o depoimento. A Então a DEAN hoje aqui em Niterói trabalha muito com a Codin, né, então a Codin criou essa abertura para que as mulheres venham e se unam, né, contra essa problemática toda. Até 2010, você atendia um cliente, uma cliente principalmente, você era obrigado a saber a história, quer dizer, mais mulher do que homem, a causa da ruptura.
conversando, elas chegavam a um determinado ponto que não sabiam o que era prazer. Aí se chamava a secretária para perguntar a ela, dar detalhes, porque na petição você tem que dizer o motivo da separação. Não Sim. com todas as letras, mas o motivo da separação. E elas, em razão da criação, em relação ao relacionamento, não tinham prazer. Ou outros motivos. Então, você era obrigado, na petição, justificar ao Estado juiz o porquê daquela ruptura. Hoje em dia não é mais. É o querer. Eu quero me separar, eu quero me divorciar, é o querer. Não diz o motivo. Ah, porque o meu marido é isso e aquilo, não interessa. Eu quero. Só isso. Não precisa dizer se o marido foi isso, foi aquilo, não precisa. Se a mulher foi isso e aquilo, não precisa. É dizer o querer. E até 2010 tinha justificar o querer. Uhum. E hoje muitas mulheres ainda não sentem prazer, sabia, doutor Antônio? O doutor, o doutor Afonso. Eu acho que foi início do ano passado, de 2023, ou foi finalzinho de 2022, eu participei de um evento do pessoal da Codim e presenciei algumas mulheres em depoimento falando que elas não sentiam prazer. Foram sentir recentemente, depois de 40 anos de idade, depois de Mas não sente, 50 mas não anos. sabe por quê? Porque o relacionamento do homem com a mulher é de animal, não é de uma mulher. Entendeu? É em razão disso. Eles tratam a mulher como um animal. Então, o que interessa é ele, não interessa ela. É muito comum um homem acabar de um relacionamento íntimo com a mulher, não beijar e virar para o outro lado e dormir. Uhum. Isso é comum demais. Hoje em dia, também você vê, num negócio que nós tivemos em Niterói, duas pessoas chegam, um puxa a cadeira para o outro, pega o celular, começa a olhar, não conversa. Há casos no escritório que os filhos conversam com os pais pelo celular, Sim. a mulher conversa com o marido pelo celular. Então, é A isso gente aí. tá perdendo, né, o É, contato físico, essa é né? uma realidade, é uma Ó, não realidade. vou não precisamos nem ir muito distante. Eu confesso, lá em casa, por exemplo, às vezes meus cada tenho 2 filhos, né, cada um tem o seu quarto, e às vezes para me comunicar com eles eu tenho que mandar uma mensagem pelo WhatsApp, né, pelo aplicativo. Aí eu falo assim: "Ó, você vai jantar? Olha, eu vou em tal lugar, você quer ir? Ó, o que que vai". Então, às vezes a gente se comunica, porque cada um se tranca num quarto, e aí eles vivem a vida deles, têm a intimidade deles, têm o mundinho deles. É, Então, por isso até que lá em casa a gente tem um sistema que pelo menos uma vez no ano a gente, viaja em família, né, e dependendo fica todo mundo até no mesmo quarto, que é pra gente voltar a ter aquele convívio, né, Hoje aquela aconteceu uma coisa que eu intimidade. achei interessantíssima. Um advogado marcou comigo no escritório às 12h30. Eu estou aguardando, olhei a porta que a secretária tinha ido almoçar. Ela, ao invés de tocar a campainha da porta principal, ela disse: "Estou chegando, estou na porta". Ao invés de tocar na campainha, não. Eu achei estranho aquilo. Aí eu olhei para a esquerda, ela estava justamente E no é assim corredor do mesmo. lado de cá, não estava nem no corredor do escritório, estava no corredor aqui ainda, não tinha chegado ao escritório, no andar. Eu achei interessantíssimo isso, como é que pode? É, Não menina, não é tocar a mole não. campainha pra É, você acaba perdendo o toque, você acaba perdendo, né, hein? aquele contato físico que o nosso corpo também precisa dessas sensações, né. Lógico, Doutor Afonso, hoje, quem pede mais o divórcio? Quem quer mulher, romper? a A mulher. mulher? A mulher é mais corajosa, 80%. O 80%? homem gosta de fingir que está tudo bem, Ah. é a mulher que pede. Mas eu tenho visto muitas gravações aí, não sei se de repente aqui acaba aparecendo pra mim, mas muitos homens estão colocando até detetive atrás das mulheres, achando que tá tendo algum relacionamento extraconjugal e acaba, rompendo por conta disso. Mas pode Porque ele romper. pode ter 10 Não, mulheres, mas mas a mulher não pode ter não mais coloca, um. mas isso não é motivo. Entendeu? Uhum. Não há o que querer, não tem que dizer o porquê. Não precisa Não de precisa porquê. dizer, não precisa dizer o porquê. Hum. O que pode ocorrer é que você se sentir muito atingido e estiver sendo humilhado, ele entrar com ação indenizatória, mas isso não impede nem faz aumentar ou diminuir a velocidade desse rompimento judicialmente. Nada, nada, nada. Hum. Entendeu? Nada, nada, nada.
Mas ele pode estar, solicitando algum tipo de danos morais em cima disso? Só se a mulher denegrir a imagem Denegrir a dele. imagem dele ou se ocorrer algum dano psicológico ou de outra ordem, se ele se sentir atingido, ele pode interpor uma ação indenizatória, em face da mulher ou vice-versa, se o caso for ela. Por exemplo, o que eu lhe falei, uma mulher está sendo traída e ele diz: "Ó, eu estou traindo você por isso, por isso, por isso, porque você não é blá, 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 blá", tá? Então ela se sente atingida, porque ele podia estar traindo sem dizer, sem publicizar a motivação. Ela se sente atingida, ela pode entrar com ação indenizatória. Ou então, se ela chegar e falar assim: "Ah, eu estou rompendo com você, porque você é isso, isso e isso", não há necessidade. Ele também pode entrar com ação indenizatória. Eu Hum. já tive casos no escritório. Excelente, porque a pessoa às vezes, né, tá até Claro. errada, mas ela quer jogar Eu a já culpa tive para outra casos no pessoa. escritório de um casal, uma mulher muito bonita, arquiteta, o cara engenheiro. Ela sentou, ele ele já estava no escritório, esperando na minha sala. Ela chegou, sentou e disse: "Doutor, eu vou lhe confessar uma coisa, eu adoro esse homem, estou há 2 anos separada dele, mas eu não tenho interesse em divorciar". Aí ele passou a mão aqui, quando ele passou a mão aqui, eu vi que tinha que divorciar mesmo, porque, entendeu? O cara não estava mais nesse caminho, o caminho dele era outro. Então acontece Uhum. isso, Você acon tá falando esse negócio do porquê, não precisa mais de porquê, basta querer. Isso querer. aí me lembrou também a situação das mulheres, quando sofrem violência doméstica, elas não precisam mais comprovar que elas sofreram violência, ela basta dizer e a palavra delas tem peso, né. Claro, certíssimo. E às vezes não tem como você comprovar. Isso daí acaba gerando uma margenzinha de erro, né, que às vezes a mulher tá com raiva do cara e quer chegar e falar e quer, dar uma punição nele, pode, né, tá Eu tenho um mentindo caso de um também, né. lutador que me procurou, lutador famosíssimo que me procurou mais ou menos tem quase um mês. Ele foi, o filho dele nada em determinado clube, ela tem a carteira que dá direito a ela assistir o filho nadar, e o pessoal, por ele ser muito famoso, permitia que ele Uhum. visse o filho nadar sem a carteirinha. Aí ela fez uma denúncia ao clube e o clube impediu, ele passou a ter que esperar a criança do lado de fora. Puxa vida. Quem Então, sofre é a criança, né, no final das aí contas. ela entrou com a medida protetiva, porque ele disse que o olhar dele foi assustador. Aí ela conseguiu uma medida protetiva por ele ter olhado de maneira, ela disse que ele olhou de maneira assustadora quando foi impedido de Ela ver se o sentiu filho intimidada, né. intimidado, sentiu, mas ele estava do lado de fora, no clube. E ela já entrou com 3 medidas protetivas sem nenhum motivo. Você deve ter pego já cada caso, né. Sempre aparece, né. Ele Eita, é famosíssimo, ele é o maior lutador na história do Brasil, nos Estados Unidos, olha. mora em Niterói. Doutor Afonso, estamos chegando já no finalzinho, eu queria que o senhor desse suas considerações finais, o que que o senhor sugere, o que que o senhor aconselha aí para os novos casais, para eles estarem mantendo um relacionamento saudável, sem, prevenindo, né, problemas futuros. Ó, sempre um elogiar o outro, elogiar sempre. O combinado não sai caro para ninguém, né, doutor Procurar Afonso? conversar. Vou até citar uma coisa que é chula, cada um respeitar a intimidade de cada um no banheiro, cada um esperar o outro se vestir para sair, de vez em quando mandar rosas, mandar um chocolate, mandar até uma lingerie. Ih, espera aí que eu vou mandar esse corte aí pro meu marido. Bombom, chocolate, tá anotando aí, né, Serginho? Se você não mandar, o outro manda. De vez em quando ligar o telefone: "Você ligou para mim, agora eu estou no trabalho para dizer que eu te amo". Ai, que Puxar a cadeira, fofo! puxar a cadeira, quando vai em algum local, abrir a porta do carro, são coisas simples, e Ai, mas você será que mantém essa juventude, esse pessoal de hoje em dia, você mantém acesa a chama do amor. As mulheres ficam encantadas quando veem um homem educado e um homem que seja um grande amante, elas ficam encantadas,
porque elas não têm isso mais. Muito xingamento, muita briga, não tem mais isso. Mas você nota que quando os casais são felizes, tudo flui. Quando são infelizes, nada flui. Então a mensagem que eu dou é manter na relação de união estável do casamento a chama do namoro. Esse é o segredo. Namorar sempre, entendeu? Sempre estar achando que algo de novo pode acontecer. E para isso você tem que conquistar com coisas pequenas. Eu lembro que quando eu estava casado ainda, meus filhos em Teresópolis tiravam uma florzinha do mato e davam à mãe. Esse gesto é belíssimo. Meu filho fazia muito isso quando era pequeno. Então, Eu pegava ele na escola, aí ele passava no canteirinho, pegava, né, as flores assim, mamãe, pra você. isso Eu é, disse, isso é nossa, espetacular, meu caçulinha, é uma coisa Rafael. linda. Você vê que hoje em dia o relacionamento é uma coisa tão difícil. Aí foi até engraçado, desculpa interromper o senhor, mas tinha um pessoal do outro lado da rua, aí o pessoal viu, aí ficou assim, aí o pessoal começou a aplaudir ele, aí todo mundo ficou olhando, e depois que a gente foi perceber, né, que tava aplaudindo ele, foi muito Você vê engraçado. que as pessoas não estão acostumadas com isso. Vou dar um exemplo. Hoje não é aniversário, não é nada da mulher. O marido chega e dá rosas para a mulher. Se a mãe estiver lá, não está acostumada com isso, fala assim, ó, aprontou hoje, hein? Aprontou hoje. Exatamente. O que você fez de errado aí pra tá mandando flores? Entendeu? Mandou bombom, que é isso? Mandando bombom? Tá envenenado. Entendeu? A Então, gente pensa logo. exatamente. Botou alguma coisa aí. Ela mandou uma lingerie, safado. A mulher adora. A mulher adora isso. É A verdade, é mulher adora. verdade. Eu vou contar uma rapidinho de Friburgo. Posso contar? Claro, claro. Eu ainda estava, não era governador do Roto, estava visitando os clubes, e eu estava em Friburgo, em frente a uma daquelas boutiques que vendem roupas, e Aham. fica assim de gente comprando, porque é muito mais barato, porque tem 80 fábricas, né? Aí eu estava no carro e atrás de mim, na rodoviária, tinha um restaurante ótimo, comida boa, e eu fui avisar a pessoa que estava fazendo compras na loja, eu estava com muita fome. Aí nisso eu vi um púcaro, um chocolate, um Ah. bombons. Aí peguei um, quando abri, eu disse, por favor, doutor, o senhor vai ter que pagar. Eu digo, por quê? Porque não é chocolate. É o quê? Era uma lingerie. Ai, olha. É um chocolate dentro da lingerie. Aí eu ia como se fosse chocolate. Então, vou te dar um exemplo. O que custa a pessoa fazer uma surpresa dessa? É Não é? verdade. Uma Custa nada. coisa tão Tá simples. certo, doutor Afonso? O senhor é Coisa- exemplo de homem, doutor Afonso. Não é porque você, como advogado familista, você entra muito no universo feminino, entendeu? Uhum. Mas se mesmo assim não der certo, onde é que pode encontrar o doutor Afonso Feitosa para estar fazendo o divórcio, para estar encerrando? É, Edifício Galeria Paz, em Niterói, né? Amaral Peixoto 36, Conjunto 902, Centro Niterói. Telefone você quer que dê também? Sim, por favor. É o Zap 999868719 e os telefones do escritório 2613-5373 ou 2621-6566. Se porventura alguém ligar, espera um pouquinho que tem uma gravaçãozinha e para esperar a secretária atender, mas foi um prazer, muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em ter podido passar um pouco da minha experiência como advogado nesta área. Foi ótimo, doutor Afonso. Fica feito o convite aqui para o senhor estar retornando mais para o meio do ano, para a gente estar conversando sobre outros assuntos relacionados ao direito. Tá? Vocês que participaram, muito obrigada. Estamos aqui sempre recebendo personalidades, autoridades, não só da cidade de Niterói, mas graças a Deus, né, a internet nos permite esse contato aí através das redes, através conquistando o mundo, né, chegando na casa de várias pessoas aí, de vários países. Então, se você gostou desse vídeo, curte, segue o nosso canal, aciona o sininho para receber novas notificações de novos conteúdos. E estaremos aqui semana que vem para mais um Zona Mix Podcast. Grande beijo para vocês.